Continuando aqui com as regras de derivação, nessa videoaula a gente vai falar sobre a regra do produto, né, onde vamos encontrar a derivada do produto de duas funções, e a regra do quociente, que seria a derivada do quociente de duas funções, né, na divisão de duas funções. Só que como vimos, né, ou diferentemente do que vimos lá na derivada da soma, na derivada do produto e do quociente, pessoal, teríamos uma regra, certo? Que não seria tão óbvia como a regra da soma, né? Na regra da soma a gente viu que a derivada da soma de duas funções nada mais é que a soma das derivadas dessas funções, né? Então, perceba que isso não vai ser tão simples no produto e no quociente. A gente vai ter uma regra aqui, né? E eu destaquei alguns termos aqui para a gente tentar memorizar de uma maneira bem simples. Perceba que na derivada do produto, né, temos aqui a derivada da primeira função, que a gente chamou, cuja lei é dada por f de x, multiplicado aqui pela segunda função, ou seja, vamos apenas repetir a segunda função. Isso aqui somado com a primeira função, iremos repetir a primeira função, multiplicado pela derivada da segunda função, certo? Então, perceba que isso aqui é bem parecido com o que está no numerador da regra do quociente, né? Como temos aqui na regra do quociente, perceba que o que temos aqui é bem parecido, com exceção dos sinais aqui de mais e de menos. Na regra do quociente, vamos ter o sinal de menos. A outra diferença da regra do quociente é que no denominador, né, estaria exatamente a função, né, que está no denominador aqui, no quociente das funções, né, na função que está no denominador aqui, nesse quociente, tá ok? Então perceba que essa função, que é dada por g de x, ela estaria aqui, o g de x elevado ao quadrado, tá ok, pessoal? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, como eu falei para vocês, diferente da regra da soma, né? Aqui a gente vai ter uma regra. E o próprio Leibniz, que é um dos inventores do cálculo, podemos dizer assim, né? Um dos descobridores, ele mesmo achou que a derivada do produto de duas funções nada mais é que o produto da derivada dessas funções. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui x multiplicado por x ao quadrado e quiséssemos aqui encontrar a derivada dessas funções, né? Seria errado, como o próprio Leibniz achou que era certo inicialmente, dizer que a derivada desse produto é igual à derivada da primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. Isso aqui estaria errado, né? Então, qual seria esse resultado? Seria igual a 1 multiplicado aqui por 2x, certo? E aqui iríamos encontrar como resultado 2x. Isso aqui você vai ver que está errado essa resposta aqui. E é bem fácil, por isso que eu peguei aqui um produto bem simples. É bem fácil de enxergar esse erro. Olha só, x vezes x ao quadrado nada mais é que x ao cubo. Encontrar a sua derivada é bem simples. X ao cubo, a derivada de x ao cubo, nada mais é que 3x ao quadrado. Isso aqui a gente viu em aulas anteriores. Isso, sim, seria a derivada correta dessa função aqui. Tá ok, pessoal? E perceba que aplicando a regra que temos aqui, né, que foi o próprio Leibniz que encontrou para corrigir esse erro, a gente encontra essa resposta. Olha só, vamos derivar agora esse produto usando a nossa regra. Então, vamos ter aqui x multiplicado por x ao quadrado e vamos encontrar essa derivada pela nossa regra. O que a gente vai ter aqui? Ó? A derivada da primeira função. Quem é a primeira? Seria aqui o nosso x, né? Então, é a derivada de x multiplicado pela segunda função. Vamos apenas repetir essa função, ou seja, x ao quadrado, somado aqui, a regra diz para somar, somado com f de x, que é a primeira função, ou seja, vamos repetir a primeira função, que é x, multiplicado pela derivada da segunda função, ou seja, a derivada de x ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter o seguinte, a derivada de x é igual a 1 multiplicado por x ao quadrado, mais x, certo? Multiplicado pela derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, vamos ter como resposta aqui x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Isso aqui nos daria como resposta 3x ao quadrado. Então, perceba que encontramos exatamente aquele resultado que tínhamos falado que é o correto para a derivada dessa função, tá ok?
É fácil de encontrar essa regra aqui pela definição de derivada, que vimos lá na frente, né? No caso, por limite, né? O limite do quociente que vimos anteriormente no início do estudo de derivadas. Tá ok, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo agora, onde a gente aplica a regra do quociente. Então, imagine você aqui, né? Você tem uma função dada por h de x, né? E esse h de x nada mais é que 4x mais 1 dividido aqui por x ao quadrado mais 1. Então, como é que a gente poderia encontrar a derivada desse quociente, né? Como eu falei para vocês, não é igual, por exemplo, a derivada de h de x, não vai ser igual a derivada de 4x mais 1 dividido pela derivada de x ao quadrado mais 1. Isso estaria errado, né? A derivada desse quociente é dada exatamente por essa regra aqui. Então, a gente poderia até, para não errar, né? A gente sabe que a função que está aqui no denominador, ela vai continuar estando aqui no denominador, x ao quadrado mais 1, só que ela estaria sendo elevada aqui ao quadrado. Beleza, o denominador aqui a gente já matou aqui, né? Agora teríamos o numerador. O numerador a gente basta lembrar da regra do produto, né? A única diferença é o sinal que a gente iria mudar, o sinal de mais para o sinal de menos, ou seja, é a derivada da função que está no numerador, né? Então aqui temos o numerador, vamos chamar de 4x mais 1. A derivada de 4x mais 1 é igual a 4, a gente sabe encontrar a sua derivada, multiplicado pela função que está no denominador, ok? Então, x ao quadrado mais 1. Isso tudo subtraído por a função que está no numerador, que seria 4x mais 1. Então, vamos repetir aqui 4x mais 1, multiplicado pela derivada da função que está no denominador, certo? Então, inicialmente, é interessante até no início, né? Você chamar aqui, ó. Então, aqui é f de x e aqui seria a nossa função dado por g de x, ok? Então, quem seria... Agora, a gente vai ter que encontrar a derivada da função que está no denominador, ou seja, g de x. A derivada de x ao quadrado é igual a 2x, né? Então, utilizando as regras da soma aqui, que a gente aprendeu anteriormente, a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é igual a 0. Por isso eu coloquei apenas aqui 2x. Então, resolvendo tudo isso aqui, teríamos o seguinte, 4x ao quadrado mais 4, certo? Então, esse produto aqui seria 4x ao quadrado somado com 4, então 4 vezes 1 é 4. E aqui teríamos aqui menos, e o produto de 4x com 2x é igual a 8x ao quadrado, e 1 mais 2x, né, nada mais é que 2x. 1 vezes 2x é igual a 2x. E aqui no denominador teríamos o quadrado de x ao quadrado mais 1, ou seja, o quadrado do primeiro, que é igual a x elevado a 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Terminando isso aqui, teríamos o seguinte, 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado é menos 4x ao quadrado. Teríamos aqui menos 2x, poderíamos até organizar aqui, mais 4. Tudo isso aqui dividido por x elevado a 4 mais 2x ao quadrado mais 1. E aqui poderíamos parar por aqui, certo, pessoal? Então, perceba que não é a mesma coisa de encontrar a derivada da função que está no numerador, né, dividido aqui pela derivada da função que está no denominador. Não é tão simples assim, né? Temos que lembrar dessas regras para encontrar a derivada dessas funções, tá ok? Então, a partir de agora, quando tiver um produto e o quociente, vamos ter que aplicar essas duas regrinhas aqui. Beleza? Vocês vão ver, né, como toda regra de derivação, elas servem para facilitar a nossa vida. Posteriormente, vamos ver que isso é verdade, ok? Por exemplo, aqui, não precisaríamos encontrar a derivada dessa função pela regra do produto, né? Já que esse processo seria muito mais simples. Multiplicar as funções e depois encontrar a sua derivada, né? É um processo bem mais simples. Só que, posteriormente, vocês vão ver que esse processo facilita algumas derivadas, né? Isso a gente vai ver mais à frente, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Visite o nosso site matematicabajosé.com, tem algumas aulas, né? Ou todas as aulas que estão aqui no YouTube estão lá também, né? E
Curta o nosso vídeo caso tenha gostado. Espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal.